Estou eu aqui, tentando me ajeitar, toda trabalhada no casaco de pele de ovelha. Não, mentira. Não, nem é bom falar isso hoje em dia, né? Senão vai vir o sindicato da ovelha deprimida me processar. Não, esquece a ovelha. Ah, meu pai, nem comecei, já vou ser cancelada. Esquece a ovelha. Estou aqui trabalhando na minha franja para falar sobre um assunto tenso, que é casamento, relacionamento, relação no automático. Bem tenso. Tenso porque a gente pode usar isso para qualquer relação, se a gente for pensar. Mas, como sou uma pessoa muito organizada, me organizei aqui com perguntas importantes. Ah, que mentira, nem é pra tanto. Mas, enfim, eu quero fazer algumas perguntas poderosas de sabedoria para tu avaliar se o teu casamento tá no automático. E se tu considera que isso é um problema também, né? Porque eu tô aqui compartilhando contigo os problemas que eu tive, que eu resolvi, que eu tô resolvendo e que se servir pra ti aí, eu vou ficar muito feliz. Mas, enfim, quanto tempo faz que tu não fala eu te amo pro teu marido ou pra tua esposa? Coisa que tu falava horrores lá na época que conheceu. Quanto tempo faz que tu não olha pro teu marido com aquele olhar, como posso dizer, tesão, né? Vamos falar mesmo, agora já falei, se tiver criança aí, tira agora que é... Não, mas não vou falar mais nada demais, mas é aquele tesão gostoso que a gente precisa pensar, vamos trocar por reconquista para ficar mais legal, né? Aquele olhar de conquista, de dizer, vou me arrumar para ele, vou aqui me organizar para ela, vou convidar ela para jantar. Coisas que a gente fazia lá naquela época que a gente se conheceu, lá no início. Quanto tempo faz que tu não conversa com o teu marido ou com a tua mulher olhando no olho, sentado, olhando na cara dele? E quando eu digo olhar no olho, é olhar no olho real, tá? Não é falar enquanto vê o celular, não é falar enquanto tá lavando a louça, é olhar no olho. Porque às vezes faltam momentos pra gente olhar no olho e falta oportunidade pra gente olhar no olho. E por que eu considero isso tão importante, tá? E tu tá respondendo aí pra ti. Porque eu acho que é isso que reconecta as relações, sejam elas quais forem, pode ser até com filho, com mãe, com quem quer que seja, mas a gente tá falando aqui de relacionamento, de rolar aquela proximidade, aquela intimidade que faz tu querer dividir sonhos, faz tu querer dividir metas, faz tu querer dividir a vida. Porque o relacionamento no automático, ele entra quase que como um relacionamento que não faz tanta diferença na tua vida, não vai mudar nada na tua vida pessoal, na tua vida financeira, na vida com os filhos, na vida profissional. E um estado de relacionamento conjugal alinhado, cara, faz muita diferença em todos os outros pilares da vida, até na saúde repercute, porque no momento em que eu tô alinhada na reconquista do meu marido, que tu tá alinhado na reconquista da tua mulher todos os dias, tu vai cuidar da tua saúde, tu vai querer ter uma aparência legal, tu vai te arrumar. No momento em que tu tá com sonhos alinhados, com as expectativas alinhadas, querendo dar o melhor para tua esposa como família, tu vai querer desempenhar uma boa função no teu emprego e ganhar mais dinheiro para poder ter uma vida melhor. Então, assim, o que eu quero deixar claro é que uma vida conjugal alinhada faz com que o casal se torne uma espécie de turbo para conseguir tudo o que ele quer. E se a gente olhar para as pessoas assim que a gente modela como casal, né? Sei lá, pode ser casais famosos, que a gente nem sabe muita coisa, mas enfim, até pessoas mais próximas que tem uma afinidade, que tu diz assim, nossa, como o pessoal ali é conectado e tal, tu pode ver que normalmente, via de regra, aquelas pessoas têm filhos bem criados, têm uma vida financeira estável, têm sonhos em conjunto, tem uma vida profissional estabilizada. Então, normalmente, quando a gente está alinhado às expectativas como casal, a gente dá mais resultado e floresce mais na vida. E aconteceu comigo, e eu vejo acontecer com muita gente que eu troco ideia, que eu converso sobre isso. E a mesma coisa vale para quando tá desalinhado. Parece que a vida não anda, parece que as coisas não acontecem, parece que eu só tô regredindo na minha vida profissional, parece que o estudo só atrapalha, tudo vira um problema. E por que eu tô falando isso, né? Agora deu uma lambida de velha, né? Enfim. Processo de reconquista, e aí que eu quero chegar, é diário. E nem dá tanto trabalho assim se a gente for pensar, tá? Porque vamos lá.
A gente tá na vida adulta, a gente precisa fazer o que precisa ser feito e não ficar se justificando, contando historinha de que é os filhos, o tempo, sim, qualquer coisa, falta tempo. Não, é que os filhos dão muito trabalho. Não, é que no emprego estão me exigindo muito. Não, é que eu tô muito estressado porque eu não consigo chegar no faturamento que eu quero. Cara, isso impacta, é lógico que impacta, mas mais do que isso é só reflexo de algo que é muito mais profundo e que se a gente pensar em conjunto, estiver alinhado como marido e mulher, talvez a gente tenha a solução, porque estamos aqui como casal para pensar juntos na solução dos nossos problemas, porque se a gente não quisesse saber a opinião do outro, se isso pouco importasse, a gente ficava sozinho, né? Então, além de pensar como vida adulta, né, de fazer o que precisa ser feito, focar na coisa mais importante para ter o resultado melhor, é uma decisão. Cara, de fato, meu casamento está no automático. Eu não tô alinhada com meu marido, cada um vai para um lado. Às vezes eu quero até estar mais sem ele do que com ele. Às vezes eu invento uma desculpa para sair sozinha. Às vezes é involuntário e a gente não se dá conta que isso está acontecendo. Mas se a gente tratar o casamento de forma um pouco mais racional, como um projeto, tu cria soluções para resolver os problemas e para estar nesse processo de reconquista. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente recebe a notícia de um médico que se a gente não melhorar a saúde em X tempo, a gente pode infartar. Sei lá, tua alimentação tá péssima, tu não faz nenhum exercício. Te dá aquele impacto e tu diz, opa, preciso focar nisso. E aí eu vou me organizar para aos poucos ter uma alimentação melhor, começar uma atividade física e dar um passo de cada vez. Com relacionamento não é diferente. Se a gente pega um emprego, a gente tá ali no processo de trabalho, de experiência, né? Eu vou dar o meu melhor para poder... me distrair aqui com o grito. Tá tendo um jogo do Inter, o outro gritando lá no quarto. Mas se eu tô num processo de um emprego novo e vou dar o meu melhor para passar no meu contrato, eu crio, me organizo, raciocino, estudo, vejo quais são os meus gaps, porque eu quero entregar um resultado melhor, porque eu quero passar do contrato. O casamento não é diferente, é um projeto. É algo que a gente precisa criar pequenas ações dia a dia para mostrar para o outro o quanto ele é importante para mim. Não é algo que fica em último plano. As relações emocionais não podem ficar em último plano. E eu tô falando isso até para quem não é casado, que mora com a mãe, que mora só com os filhos. Enfim, não importa. As relações mais importantes da tua vida têm que ser prioridade. Mas não prioridade que eu vou só olhar para isso e pronto, não vou me dedicar para mais nada. É também ter prioridade na tua vida. E quando eu falo em prioridade, é que a gente tem que ser um pouquinho mãe, um pouquinho filha, um pouquinho irmã, um pouquinho profissional, um pouquinho atleta, um pouquinho de cada coisa. E se a gente organizar isso pensando num projeto e pensando numa agenda, fica fácil da gente organizar. Por isso que eu digo que fazer essa analogia com o projeto é muito claro para mim, porque faz com que eu crie ações para chegar no resultado. Entende? É uma forma prática. Então, pensando assim no projeto, né? Dividir uma agenda real, sabe? Como se fosse assim, ações que eu tenho que fazer com a minha mãe. Eu vou ligar pra ela uma vez por semana. Coloca lá na tua agenda. Põe que todo domingo, tal hora, talvez você vai ter que precisar colocar no teu despertador do celular que eu tenho que ligar pra minha mãe, porque senão eu vou estar no automático e vou esquecer. Fazer isso com o marido, com o filho, com as relações mais próximas não é diferente. É colocar eles na agenda também e priorizar tanto quanto tu prioriza os teus pacientes se tu é médico, tanto quanto tu prioriza o teu time se tu é líder, tanto quanto tu prioriza os teus clientes se tu é um vendedor, não importa a tua função, não importa o teu papel no mundo, as relações emocionais são tão importantes quanto qualquer outra coisa. E a rotina tende a nos manter numa zona de conforto e deixar isso por último. Porque a gente cai no dia a dia, só que isso não pode ser desculpa. Tu pode ser consciente de entender, ok, estou no automático, não estou dando atenção para o que eu deveria. Mas o tempo não é desculpa, os filhos não são desculpa, a vida financeira não é desculpa. Eu preciso criar um projeto para sair do automático e dar valor para o que realmente tem valor. E por que eu tô falando isso, tá? E até vou antecipar aqui, de acordo com o cronograma que eu tinha escrito, é porque às vezes é tarde demais pra gente fazer. Às vezes a gente pensa, espera o divórcio acontecer pra depois se dar conta, putz, eu podia ter sido uma esposa melhor. E aí isso vai acontecer lá no segundo casamento, porque eu vou agir diferente sabendo que se eu agir igual, eu vou ter o mesmo resultado. Então por que eu vou ter que agir diferente no segundo casamento, por que eu não agi no primeiro? E claro, eu tô sendo muito abrangente aqui, né? Às vezes tem outras questões que fazem com que tu te separe
Mas ok, tu sabe se tu deu o teu melhor ou não. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre aquela pessoa que tá em crise e que depois se separa e chega à conclusão de que poderia ter feito mais. Tu te separar sabendo que tu fez tudo que tu podia é uma coisa. Tu te separar sabendo que tu deixou a desejar é outra. E aí que eu quero que tu pense nisso antes que isso aconteça, antes que, sei lá, várias coisas podem acontecer, tá? E tu leva pra ti aí o que pode não dar tempo de tu demonstrar o teu amor pra essa pessoa que tá do teu lado. Beleza. Dito isso, a gente pode pensar, tá, Bruna, mas é que a vida é muito corrida, nasceram filhos, coisas aconteceram, eu tô fazendo mestrado, doutorado, eu agora viajo no meu trabalho, não é tão simples quanto antes. Pensa comigo, será que não é? Será que a gente que não tá criando historinha, complexando uma coisa que não é complexa? Porque lá no início, quando tu começou a namorar, tu fazia isso. Tu convidava pra jantar, tu pensava na pessoa, tu criava tempo pra ver ela. Por que agora não? Porque tu não criou, não fez disso um projeto. E se tu pensar assim, não, mas olha só, eu tô com as minhas justificativas aqui, eu tenho motivos pra não conseguir dar atenção devida. Ok, beleza, se separam e tu vai conquistar outra pessoa, né? Eu acredito no casamento, eu quero casar de novo. Muito bem, aí me separo do Michel e vou casar com o João. Eu não vou ter que dar essa atenção pro João. Eu não vou ter que pensar nele diferente. Eu não vou ter que me arrumar pra ele. Ah, vou. Sim, óbvio, Bruna. Isso é o processo da conquista. Pois bem, é isso que eu sugiro que tu faça com o teu marido. É isso que eu sugiro que tu faça com a tua esposa. Pensa que todos os dias é um começo de namoro. Lógico que não é tão simples assim, mas também não é difícil, porque é só fazer um bilhetinho para a criatura dizendo que tu ama, é só escrever de batom no espelho. E se tu não consegue fazer isso porque tu tem uma rotina e o teu casamento tá no automático, cria a tua agenda, te organiza para isso, mas manifesta, porque isso é o processo de reconquista. E tem gente que ainda fala para mim assim, né? Por exemplo, tem pessoas que falam, mas eu não consigo me arrumar porque eu tenho 2 crianças pequenas e aí eu não posso botar um salto como a vizinha do lado que não tem filhos. Beleza, tu não precisa botar o salto. Tu pode te arrumar e ser atraente pro teu marido de uma forma de rasteirinha, se tu quiser. Mas tu pensa em te arrumar. Porque se tu te separasse dele e fosse conquistar outra pessoa, tu ia te arrumar. Então isso é importante, sim. Porque se não fosse, quando tu fosse pro próximo casamento, isso não aconteceria. E isso vai acontecer. E inclusive tu espera isso da pessoa. Tu espera a gentileza, tu espera que ele se comporte como início de namoro. Por que ele não pode se comportar como início de namoro durante todos os anos de casado? Porque ele não deu foco. É só por causa disso. Por quê? Porque se a gente dá foco, a gente consegue criar ações, colocar na agenda e executar. E é isso que eu te sugiro. Não te anula como esposa e deixa para ser só mãe, atleta, profissional e, sei lá, estudante. Não é uma coisa ou outra. Dá para um dia por semana tu ir lá sair para jantar só tu com teu marido para dizer eu te amo, para olhar no olho, para restabelecer aquela conquista, para não dizer tesão, né? Porque a gente não tem criança. Tu entendeu? É preciso aquele olhar de atração, é preciso aquele friozinho na barriga. E não vai ser igual a paixão, mas precisa existir de outra forma. E isso é um ato de decisão e de dia a dia que tu vai conquistando ação após ação. E tu, marido, não pensa que não vai sobrar pra ti. Tu também pode, não precisa justificar assim, eu tô trabalhando demais pra botar comida na mesa, esses papos assim. Não é, eu tô estressado porque a empresa não tá dando o lucro que eu espero. Não justifica tu não dar atenção para a mulher, para os filhos e restabelecer essa conexão de reconquista todos os dias também. Que é chegar e dar um beijo, um abraço, é dizer como ela é boa com os filhos, é focar no esforço que ela tem para cuidar da casa ou no esforço que ela tem para cuidar da casa, dos filhos e ainda trabalhar. Então, assim, é se colocar no lugar do outro também, porque quando eu sirvo para o outro como marido ou como esposa, ele vai reconhecer. E aquela conexão vai estar ali o tempo todo vibrando para que a gente possa estar o tempo todo melhorando a comunicação e o tempo todo afinando o negócio para alinhar expectativas, para criar os sonhos e para avançar juntos. Porque se fosse para cada um olhar para o seu umbigo, a gente não estaria junto, a gente estaria separado. Então, se a gente escolheu viver uma vida junto, que essa vida seja a melhor que a gente pode. E, de novo, eu não estou falando em coisas difíceis, eu estou falando em reconquistas pequenas do dia a dia, pequenas ações. Quem não viu o vídeo anterior, surpresa de amor. Coisa
boba, é um bilhetinho, um guardanapo, não requer prática nem habilidade, requer foco, organização e agenda. Faz isso, muda esse mindset de é assim que é casamento, não precisa ter mais essa conquista, eu nunca mais vou sentir o que eu senti no início. Dá sim pra sentir, eu sinto, é diferente, mas ao mesmo tempo é tão legal quanto era no início. E volta e meia a gente sai, até vou fazer um vídeo sobre isso que é bem interessante, né? Sobre o momento do casal, que é importante para criar essa conexão e essa reconquista. Certo? Nos vemos no próximo, então.